A paz contigo. Quem você fala é Robson Renato Pellegrino, discípulo da Igreja de Deus, sétimo dia, discípulo de Jesus. Nossa palestra de hoje é intitulada Não Resta Mais Sacrifícios. Nós vimos na palestra passada que o sacrifício não foi mais abolido, porque o sacrifício do Yeshua, de Jesus, foi eterno. Então não restam mais sacrifícios, foram acabados. A palestra Não Resta Mais Sacrifícios, a monografia elaborada pela Igreja de Deus, sétimo dia, de Joinville, Santa Catarina, narrada por Robson Renato Pellegrino, discípulo da Igreja do sétimo dia. Por essa vontade é que fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Cristo, uma vez por todas, Hebreus 10:10. Ele estabeleceu um único sacrifício para perdão dos pecados, Hebreus 10:12. Os animais que eram sacrificados ano após ano, na antiga aliança, na era hebraica, deram lugar para o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, ser sacrificado uma vez única para sempre na estaca, para tirar o pecado do mundo. Isto é a nova aliança. Sabemos também que na nova aliança, na era comum das escrituras gregas, que conta a bibliografia do Senhor Yahushua, o batismo em nome de Jesus Cristo, de Yahushua, é efetuado para a remissão de pecados. Pedro respondeu: arrependa-se cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. Atos capítulo 2, 38, 1 João capítulo 2, 12, 1 Coríntios capítulo 6, 11, João capítulo 20, 31. Veja o batismo apostólico, a nossa palestra. Diante desse quadro, aqueles que conhecem o caminho da verdade, depois de terem recebido pleno conhecimento, se diziam, e depois de retornarem ao caminho, depois do retorno não resta mais sacrifício pelos pecados, ou seja, rebatismo. Hebreus capítulo 10, 26, Hebreus capítulo 6, 4 a 6. Porque eles foram batizados em Jesus Cristo, ou seja, foram sepultados com ele no batismo de morte. Romanos capítulo 6, versículo 4. E Colossenses 2, 12. É através do batismo que nós unimos a ele e passamos a fazer parte do Israel espiritual, que é a Igreja de Deus, ou seja, a casa de Deus. Romanos 6, versículo 5. Ver o templo de Deus, a palestra. Tem duas classes de pessoas no mundo, são elas o trigo e o joio, Mateus 13, versículo 38. O campo, o mundo e as boas sementes são os filhos do reino, ou seja, o trigo. O trigo se submetem à justiça que vem de Yahvé Deus, e são sujeitos aos mandamentos e à lei de Deus. E não se opõem, não questionam aquele que os criou, não se rebelam contra Yahvé como fez Samuel, Satã. Eles sabem que se escutarem a voz de Yahvé, seu Deus, cuidando em guardar todos os mandamentos que o Senhor ordenou, ele os abençoará e todas as bênçãos virão sobre eles. Deuteronômio capítulo 28, versículo de 1 a 6. O joio também sabem que Jesus morreu por eles. De palavras aceitam que Jesus é Cristo ungido, mas negam com as suas obras por não serem sujeitos aos mandamentos e à lei de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 6. Ou seja, eles adoram ídolos, imagem de escultura, têm deuses falsos, adoram santos, são comedores de porco, transgredores do sábado, creem que irão para o céu, creem na Trindade e outras heresias. Eles ignoram a justiça de Deus e procuram estabelecer a sua própria justiça. Eles dizem: tenho Deus no coração e eu não peco, faço bem, não meto pau em ninguém, não faço mal para ninguém. Querem fazer sua própria justiça e não se submete à vontade de Deus, que vem de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 3. E por falta de conhecimento não podem agradar a Deus. Romanos 8, 7. Os que se submetem foram sepultados com ele no batismo, aqueles que se submetem à vontade de Deus. Com ele que os edificou junto dele, no batismo, perdoando-lhes todas as ofensas. Colossenses capítulo 2, versículo 13. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Eles sabem que Jesus Cristo não pode ser sacrificado uma segunda vez, com eles no batismo da morte. Romanos capítulo 6, versículo 3. Para eles só existe um batismo, Efésios capítulo 4, versículo 5. Marcos capítulo 11, versículo 30. Pois o cordeiro já foi sacrificado por eles na estaca.
E se um deles se desviar do caminho, depois de experimentar a boa palavra, Hebreus capítulo 6, versículo 5, e ter recebido o pleno conhecimento da verdade, se retornar ao caminho, não resta mais sacrifício pelos pecados, ou seja, rebatismo. Hebreus 10, versículo 6. E vocês já sabem de cor, muitos já sabem citar, o que se diz nas Escrituras? Há uma só fé e um só batismo. O que seria, vamos repetir de novo, uma só fé e um só batismo? Analisamos os fatos. Uma só fé e um só batismo. Uma só fé. Crer só em Deus como nosso Deus verdadeiro e único. Crer em Jesus como único Messias e Salvador, o que morreu por nós na estaca. Aqui, nós vamos ver Efésios capítulo 4, versículo 5. Um só Senhor, e Yahvé nosso Deus, o único Deus que deve ser adorado, o único Deus que nós devemos adorar e crer nele. Uma só fé, crer que Jesus é o Messias e Salvador, e um só batismo. Só uma vez se batizar nas águas, foi o batismo de imersão. Efésios capítulo 4, versículo 5. Eles sabem que só há um batismo. Aqueles que um dia foram iluminados e receberam pleno conhecimento da verdade e depois caíram, deve retornar a praticar a verdade com esforço e dedicação, buscar o perdão de Deus, que Deus é misericordioso para perdoá-los. Eles não devem aceitar o rebatismo, porque aquele que pratica o rebatismo está crucificando, ou seja, está martirizando o Senhor Jesus de novo ao ser rebatizado. Hebreus 6, capítulo 6. Então, o que acontece? O batismo é só uma vez. Então, se você vai dar uma estaca uma vez, você não pode se rebatizar de novo, porque o Senhor Jesus não morre várias vezes na estaca. Só uma vez que Ele morreu por nós. E o que acontece? Você pecou, saiu dos caminhos de Deus, quebrou o sábado, fez várias coisas, que se você volte para a casa de Deus, ficar em observação por algum tempo, e depois o que acontece? Para a profissão de fé, para voltar, para ser admitido na casa de oração e ter seus cargos para ajudar a igreja. Então o que acontece? Mas não existe rebatismo, isso é a invenção da nova teologia. Eu vou repetir de novo, a teoria do rebatismo é forjada sem nenhuma base escriturística bíblica. O ato batismal é único e sagrado. Quem pratica o rebatismo está praticando o desvio da palavra, a nova teologia, e estabelecendo a sua própria justiça. Quando o justo se desvia da palavra, ele está recebendo a sua própria justiça. Quando o justo se desvia da sua justiça, Ezequiel 18, versículo 26 e 27. Ou seja, de praticar a lei de Yahvé e pratica a injustiça, aquilo que é contra a lei, 1 João capítulo 3, versículo 4, e se arrepende e retorna ao caminho, ele é o justo que se desviou do caminho. Se arrependeu de praticar más ações contra a lei e retornou a praticar a retidão. Ezequiel capítulo 18, versículo 27 e 28. E se ao retornar ao caminho não deve ser rebatizado, deve fazer uma profissão de fé. Ele fica um tempo de observação, ver se ele está mesmo reconvertido, e depois fazer a profissão de fé, ser aceito na casa de oração. Se alguém pecou, adulterou, quebrou alguma coisa, deve ser demitido da casa de oração por seus cargos na casa de oração, ficar um tempo em observação, depois fazer a profissão de fé, nunca rebatismo. Assim como no judaísmo, quando os israelitas se desviavam do caminho e retornava, ele não era circuncidado de novo, podia ser circuncidado só uma vez. Veja, parece o sacrifício não foi abolido. Por essa vontade é que fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Cristo do ungido, uma vez por todas, Hebreus 10:10. Ele estabeleceu o único sacrifício para perdão dos pecados, Hebreus 10:12. Os animais que eram sacrificados ano após ano na antiga aliança deram lugar ao Cordeiro de Deus, ser sacrificado uma única vez para sempre, para tirar o pecado do mundo. Assim como o Cordeiro foi sacrificado uma única vez para sempre para perdão de pecado, também devemos ser sepultados com ele uma única vez no batismo de morte por imersão, o batismo. Então, para o sepultamento do velho homem,
porque Cristo pode ser sacrificado uma única vez no batismo da morte, como já vimos em Colossenses 2:12, Romanos capítulo 6, 3 e 4. Diante desse quadro, aqueles que conhecem o caminho da verdade, depois de terem recebido o pleno conhecimento da verdade, se deviam ao retornar ao caminho, não resta mais sacrifício pelos pecados, ou seja, rebatismo. Hebreus capítulo 10, versículo 26, Hebreus capítulo 6, 4 a 6, porque já foram batizados em Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo. Foram sepultados com Ele no batismo da morte, e Cristo não vai ser sepultado de novo com eles. É através do batismo que nos unimos a Ele e passamos a fazer parte do Israel espiritual, que é a Igreja de Deus. Ou seja, Nova Jerusalém móvel. Romanos capítulo 6, versículo 5. Veja a palestra O Templo de Deus. Tem duas classes de pessoas no mundo, são elas o trigo e o joio. Mateus 13, versículo 38. O campo é o mundo, as boas sementes são os filhos do reino, ou seja, o trigo. O trigo são aqueles que submetem à justiça que vem de Deus, que são sujeitos aos mandamentos da lei de Deus, e não se opõem, não questionam aquele que os criou. Eles sabem que se escutarem a voz do Senhor Deus Yahvé, cuidando em guardar todos os mandamentos que o Senhor ordenou, eles abençoará e todas as bênçãos virão sobre eles. Deuteronômio 28, de 1 a 6. Os joios também sabem que Yeshua, que Cristo morreu por eles, de palavra aceitam, mas negam com as suas obras para não serem sujeitos aos mandamentos da lei de Deus. Então, nas casas de oração tem muitos profetas religiosos que têm vida dupla. Romanos capítulo 8, 6. Eles ignoram a justiça de Deus e procuram estabelecer a sua própria justiça e não se submetem a quem vem de Deus. Romanos 10, versículo 3. E por falta de conhecimento não podem agradar a Deus. Romanos 8, 7. Ou seja, estão imitando os ímpios, que os ímpios, por falta de conhecimento, não agradam a Deus e serão exterminados, serão extirpados da nova terra, sem a lei, porque não conhecem a lei de Deus. Será que estamos imitando igual aqueles que estão transmitindo o caminho de Deus? Mas eles têm conhecimento. Os que se metem sabem que existe um só batismo, Efésios capítulo 4, 5, Marcos 11, 30. Pois o cordeiro já foi sacrificado e sepultado com ele na água batismal, e sendo eles desviado do caminho depois de experimentar a boa palavra, Hebreus 6, versículo 5, e retornar ao caminho e praticar a verdade, devem, com esforço e dedicação, buscar o perdão de Deus, que é misericordioso, para perdoá-los, e não devem aceitar o rebatismo. Isso já foi sacrificado pelo perdão dos pecados e sepultado simbolicamente no batismo da morte com ele. Então vocês estão entendendo? Então esse papo de rebatismo é uma coisa forjada, nova teologia. Aquilo que é contra a lei, 1 João 3,4, se arrepender e retornar ao caminho, voltar a praticar a lei, ele é o justo que se desviou das suas más ações contra a lei e retornou a praticar a retidão. Ezequiel 18, versículo 27 e 28. Esse, ao retornar ao caminho, não deve ser rebatizado, assim como no judaísmo. Mais uma vez eu vou falar de novo. Quando o israelita, o judeu, se desvia do caminho, ele retorna de novo à sinagoga, às práticas da palavra de Deus, ele não é circuncidado de novo. E o que acontece? Um judeu, se vai para o budismo, para o espiritismo, para outras religiões por aí, ele continua sendo judeu. Então, não há rebatismo. Igreja de Deus, último dia, Joinville, Santa Catarina, foi quem elaborou essa monografia, não resta mais sacrifícios, então não há rebatismo. Narrada por Robson Renato Pellegrino, discípulo da Igreja de Deus, sétimo dia, discípulo do Senhor Jesus. A paz contigo, a paz convosco. Lembre-se, breve Jesus voltará.